mais um vídeo do canal. E esse é o segundo vídeo do canal e eu sou muito feliz por estar dando essa continuidade. E espero que gostem e assistam até o final. Vamos continuar falando sobre indicações literárias. E hoje a gente vai falar o que são narrativas para ler, conversar e muito mais. Então eu vou ler aqui o texto e nisso eu vou comentando alguma coisa com vocês, o que eu achar importante, e assim vai ser o vídeo. Livros com texto narrativos é o tema. Livros com texto narrativo. O que são narrativas? Conhece a história da Cinderela? Se lembra do casamento da Dona Baratinha? São narrativas, ou seja, textos que podem ser contados oralmente, por escrito ou ainda estar acompanhados por ilustrações. Toda narrativa é composta por uma trama inicial, que é modificada devido às ações de um ou mais personagens, até que acontece um clímax com o conflito e, por fim, o desfecho. Esse desenvolvimento ocorre ao longo dos episódios. O espaço e o tempo em que a trama é desenrolada formam o cenário da narrativa. Então aqui ele está citando um exemplo, daquela história da Cinderela, que a gente conhece muito bem, né? E da Dona Baratinha também. São dois exemplos de contos, histórias narrativas. Por exemplo, aqui, existem diversos tipos de narrativas. Por exemplo, histórias clássicas, histórias com repetição, histórias com acumulação, histórias com engano, histórias com cartas e histórias com animais. Nisso, essas histórias aqui que eu acabei de falar, cada uma história tem um livro que eu tenho aqui do Kit Trilhas, né? Como que eu falei no outro livro, no outro vídeo, que esse livro aqui faz parte do Kit Trilhas da Natura. E ele vem acompanhado com essas histórias aqui, as clássicas, com repetição, com acumulação, com histórias com engano, histórias com cartas e histórias com animais. Títulos de cada uma delas serão apresentados neste material para você organizar momentos de leitura e conversas e até mesmo propor atividades para aprendizagem de leitura e de escrita, como eu acabei de falar. Esses livros são importantes para poder a gente saber mais como lidar para poder saber falar com as crianças, né, sobre esses livros. Agora vamos para o outro tema, que é para ler, conversar e muito mais. Estimular uma criança a interessar no universo leitor e gostar de ler é uma tarefa que requer mais que proporcionar contato com os livros. É muito difícil, sim. Por quê? Por isso que vemos hoje em dia muitos adultos e adolescentes que não se interessam por livros, né, no dia a dia, né, como a gente pode ver. Por causa disso, porque muitos não gostam e isso prejudica. Então a gente tem que auxiliar para mudar isso, mudar esse futuro, para que eles venham aprender a gostar de ler, que é muito importante. É importante, por exemplo, que um leitor mais experiente faça a mediação, ou seja, que desfrute da leitura e explore o livro ao máximo. Existem formas de se relacionar com os textos que vão além de ato de ler, propriamente dito. Então, vou continuar lendo aqui. Para lhe ajudar com essa tarefa, elaboramos 3 perguntas que serão respondidas em todas as indicações de livros que está no caderno que este caderno oferece, para orientar as decisões a serem tomadas antes de começar a leitura. São elas aqui, vão ser faladas 3 perguntas que devemos fazer, né? Aqui, ó. Qual a melhor situação de leitura para o livro selecionado? Né? É uma pergunta muito interessante. São sugestões de como usar determinado livro, levando em conta a sua estrutura. Leitura em voz alta,
de forma compartilhada com as crianças, de forma teatralizada ou por meio da, deixa eu virar a página, memorização e repetição do texto. Isso é essencial para a leitura quando estiver com as crianças, que é a leitura em voz alta e a forma de teatralização. O que é isso? Para se representar, né, no livro. É importante destacar que as sugestões são um convite para ampliar as possibilidades de leitura com os livros infantis, para além daquele que é feito em voz alta pelo adulto. Muitas outras formas de ler podem... Muitas outras formas de ler para e com as crianças pode ser realizada com os livros aqui indicados. Nesse livro faz indicações de alguns livros, né, que podem ser lidos para as crianças. Agora vamos para a segunda pergunta. O que é interessante falar sobre o livro? Isso é uma pergunta que devemos analisar antes de ler o livro para as crianças. É saber o que é interessante falar sobre aquele livro. Então, a gente tem que estudar o livro que a gente vai passar para as crianças. Não é simplesmente a gente pegar um livro, achar bonitinho e ler para as crianças. Mas a gente tem que pesquisar, saber o que é interessante falar sobre ele, né? Com base na estrutura da narrativa, nas ilustrações e nos personagens presentes no livro, é possível conversar com os pequenos para que possam atender para esses aspectos tão marcantes nas obras infantis. Aqui explicou de uma maneira que deu para entender, né, gente? Agora, a terceira pergunta, que é muito importante também. Quais atividades podemos oferecer às aprendizagens de leitura e da escrita? É uma pergunta muito legal. Como apoio ao trabalho do professor com os demais cadernos dos trilhos, destacamos possíveis atividades que podem ser feitas a partir da leitura desses livros. E, então, favorecer o aprendizado da leitura e da escrita. Mesmo aqueles que não são professores podem se inspirar e ampliar as situações de reflexão a partir da leitura com as crianças. Resumindo, aqui esse final está dizendo que você não precisa ser professor para poder saber ler alguma coisa para uma criança. Você só precisa pesquisar mais sobre o livro, saber como interagir com a criança com aquele livro. Então, é muito importante que esse livro também ensina muitas coisas. Então, esse livro aqui não é só para professor, é para qualquer pessoa que queira ler alguma coisa para uma criança. E isso foi só uma parte, espero que gostem. Não sei quando vai ter o próximo vídeo, mas espero que logo. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!